Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está começando mais um especial Eleições 2016, eleições que entram aí na sua reta final para a escolha do próximo prefeito de Rio Preto. E para falar sobre essa reta final da campanha, está com a gente o promotor de justiça, Carlos Romani, doutor Romani, que já atuou em outras eleições como promotor eleitoral. Doutor, queria que o senhor fizesse um balanço desse início de campanha, agora a gente já na metade, entrando para o fim. Qual a avaliação que o senhor faz da campanha eleitoral em Rio Preto? Bom, a campanha eleitoral, não só em São José do Rio Preto, mas como em todas as cidades, inclusive aquelas que têm o segundo turno, né, como São José do Rio Preto, ela, para mim, está sendo um laboratório. Um laboratório não só para o sistema político como um todo, mas também para os próprios candidatos, já que houveram diversas mudanças para implementar essa última eleição, né? E isso tem trazido uma grande, vamos assim dizer, desvantagem em relação àqueles, por exemplo, candidatos desconhecidos até então, né? Isso provoca, ou está provocando, na verdade, um laboratório, que eu digo, né? Um teste para verificar como serão as próximas eleições. Isso tudo também em decorrência do próprio sistema político, que nós tivemos aí a questão da Lava Jato, a questão do impeachment da presidente, né? A questão do ter pedido mandato político o deputado Cunha. E isso provocou, na verdade, e tem provocado até, né, questões de mudança e alteração no sistema eleitoral, que acabaram provocando nessa eleição algumas das suas sequelas, tais como tentar impedir o Caixa 2 sem o investimento de empresas nas campanhas eleitorais, né? A diminuição do próprio tempo da campanha, né? De uma forma drástica. De 90 para 45 dias, né? De 90, também, exatamente. O tempo da TV também foi bem reduzido. E a questão da publicidade das campanhas, já que se evita qualquer forma externa de publicidade em posses, né, em casas com restrições. Então, na verdade, o eleitor hoje, ele que faz a propaganda do candidato, né, nos seus veículos, na porta das suas residências, nas conversas entre si, né, nas reuniões familiares, nas reuniões festivas de aniversário. Então, na verdade, quem é o condutor hoje dessa propaganda eleitoral foi transferida totalmente para o eleitor, né? O candidato, então, tenta se encaixar nesse sistema, em especial na mídia eletrônica, via Facebook, via outro sistema, né, que possa levar o candidato até o eleitor na mídia, com mídia eletrônica, já que essa mídia ela é um custo muito baixo e tem uma penetração muito grande, né? Então, todos querem ser vistos pelo eleitor. E a forma hoje mais corriqueira disso acontecer, com um menor custo, na verdade, né, as mídias eletrônicas, em que o candidato se apresenta e a gente não tem ainda uma visualização das consequências disso. Até que ponto isso vai chegar ao eleitor e ele vai obter efetivamente o voto dos eleitores, né? Inclusive até esse sistema eleitoral até propiciou a falta de mais pesquisas, né? Hoje os custos são grandes, esses custos hoje não são todos bancados pelos partidos políticos, né? Pela restrição da própria justiça eleitoral. Então, a mídia, a grande mídia, os grandes jornais fazem as suas pesquisas, né? E colocam no mercado. Então, existem grandes partidos que têm as suas apurações, né, paralelas, quer dizer, as suas pesquisas paralelas. Pesquisas internas. As pesquisas internas. Mas isso é para direcionar a campanha eleitoral, isso é para direcionar o candidato, né, para determinada situação que ele esteja em desvantagem em relação à comunidade como um todo que foi pesquisada. Então, isso tudo é uma novidade. Então, eu costumo dizer e tenho dito
que isso está sendo um laboratório, onde estão sendo feitas várias, vamos assim dizer, pesquisas para verificar o que seria, em tese, melhor para o sistema político como um todo. Essa semana, o Congresso já está pensando em reativar uma PEC que foi aprovada na Câmara, está parada no Senado, salvo engano, né, de novamente poder haver a participação das empresas, né, nas campanhas eleitorais. Então, eu creio, tenho quase certeza absoluta que para a próxima eleição, que será para deputado, senador, governador, com certeza voltará o financiamento de campanha. O senhor acha que essa proibição da doação empresarial coíbe o Caixa 2 ou, pelo contrário, aumenta ainda mais, porque quem doa não vai aparecer? Olha, eu creio que não há como haver um freio. Por mais que você tente frear aqui, acaba escapando ali, certo? O que vai acontecer hoje será consequências danosas para muitos dos eleitores que estão colaborando como pessoa física para o seu candidato e não se percebem que, às vezes, no afã de querer ajudar e doar mais do que ele teria condições de doar, certo? Ele pode vir a ser prejudicado, porque tudo isso vai ser glosado, tudo isso vai ser verificado com as condições que ele tem ou não de doar aquela quantia, certo? E isso vai trazer problemas para ele, não só junto ao fisco federal, como também no sistema eleitoral. Caso ele venha a ser candidato oportunamente, né? Então, isso pode trazer um grande prejuízo para aquelas pessoas que acham que podem doar ou que queiram doar, certo? Às vezes até pede emprestado para um familiar e aí vai gerar uma situação que ele vai ter que esclarecer para o fisco de onde proveio aquele dinheiro, né? Por outro lado, as grandes empresas, elas vão doar para os partidos. E os partidos, então, repassam para os seus candidatos. Aí o que vai acontecer? O dirigente partidário vai ter um poder muito grande hoje para fazer essa distribuição. E ele vai distribuir para quem ele tem mais afinidade, ou para aquele candidato mais próximo a ele, nesse bolo de divisão, quando o partido faz a redistribuição dos recursos, não só do fundo partidário, como também das verbas eventualmente recebidas de empresas, né, no futuro e por pessoas físicas agora no presente. E tem acontecido, infelizmente, no Brasil, aquilo que a gente já esperava que fosse acontecer em circunstâncias dessa natureza. É morto doando, é CPF sendo usado para doação, né? E isso vai trazer problemas. Não adianta o candidato dizer, olha, eu não sabia que aquele CPF era frio, eu não sabia que essa pessoa havia morrido, certo? Então, vai provocar para o próprio candidato um desgaste muito grande, certo? Não só perante a Justiça Eleitoral, mas perante o seu eleitorado. Porque se isso vier à tona, vai sair nos jornais, vai sair na grande imprensa, vai sair na grande mídia, certo? E haverá uma cobrança disso, dessa circunstância, que o candidato vai ter que justificar perante o seu eleitorado. Explicar, né? Fora isso, justificar perante o próprio Justiça Eleitoral, que aí vai ser muito mais rigorosa. Porque para ele justificar para o seu eleitorado é fácil. Agora, para ele justificar para a Justiça Eleitoral é muito mais difícil, porque os argumentos que ele terá para justificar perante a Justiça Eleitoral têm que ser muito contundentes, sob pena dele ser punido por ter recebido um recurso, certo, proveniente de alguém que não exista. O senhor falou das várias restrições que estão sendo testadas, né? Proibido placa, não pode mais cavalete, faixa. Hoje, praticamente santinho e rede social, como o senhor falou. Se por um lado reduz o custo, por outro não está prejudicando quem não é conhecido? Olha, o prejuízo para quem não é conhecido, ele vai ocorrer... Daqui a pouco vai ser crime pedir voto, né? Exatamente. O cara não vai poder nem... O prejuízo ele vai ocorrer de qualquer forma. Eu creio que ele vai ocorrer de qualquer forma. Por quê? Quem não é conhecido, certo? Se tivesse condições de colocar cavaletes nas vias públicas, se tivesse condições de colocar
fotografias em postes, como era no passado, certo? Ele iria, vamos assim dizer, poluir a cidade inteira. E, às vezes, a poluição da cidade inteira reverte em desfavor dele mesmo, né? Porque as pessoas não gostam disso, tá? Não é essa a intenção, mas ele, no afã de querer aparecer cada vez mais, certo? Pode provocar, na verdade, ele está tendo um custo muito maior, mas um prejuízo muito maior, porque isso não vai ser revertido a favor dele, né? Agora, é lógico, é evidente que o sistema eleitoral no Brasil, ele é feito, está sendo sempre direcionado para os que estão no mercado. Existe uma restrição bem grande para aqueles que queiram vir para a política como algo novo. Então, hoje, o sistema político, ele é feito e criado para o quê? Para favorecer quem está e sempre esteve na mídia, sempre esteve engajado politicamente, né? E aqueles novos que possam vir vamos dizer, florescer nesse contexto todo, acabam sendo prejudicados, né? Porque o sistema dá permissão àqueles e dá condições àqueles que são conhecidos no mercado político, né? Então, o que acontece? Talvez uma veia nova, talvez algo novo que venha, é importante para a política? Mas possivelmente para o sistema político, não, que querem se perpetuar no poder. Reserva de mercado, né? Exatamente. Legal. Gente, esse é o promotor de justiça, o doutor Carlos Romani, está falando aqui com a gente, fazendo uma avaliação, um balanço da campanha eleitoral 2016, campanha que entra nessa reta final. Lembrando que as eleições são no dia 2 de outubro. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com mais doutor Romani. Você já viu jabuti em árvore? Bom, se já viu, pode ter certeza. Foi alguém que colocou ele lá, porque jabuti não sobe em árvore. Em casos de enriquecimento ilícito, é a mesma coisa. Se um agente público exibe sinais de riqueza incompatíveis com a remuneração que recebe, pode saber, aí tem jabuti em árvore. É muito provável que seja fruto de corrupção. Com as leis que temos, é difícil provar essa prática, o que gera muita impunidade. Por isso, uma das propostas do Ministério Público para combater a corrupção e a impunidade é tornar crime o enriquecimento ilícito e punir de forma mais severa os corruptos. Se não tem como comprovar a riqueza, cadeia. Ajude a transformar em lei essa e outras medidas. Para isso, precisamos de 1,5 milhão de assinaturas, inclusive a sua. Saiba como participar em 10medidas.mpf.mp.br. Juntos, fazemos muito contra a corrupção. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. A Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como CNH, é um documento que autoriza o cidadão a dirigir. Para solicitar a primeira habilitação, é preciso ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, realizar um exame de aptidão física e mental e um exame prático de direção. Você também precisará da cópia e original do RG, CPF, comprovante de endereço recente e protocolo de agendamento do serviço. O agendamento pode ser solicitado pelo site Cidadão SP. Você será direcionado para o portal do Detran, onde deverá realizar um pré-cadastro. Pelo site, você poderá acompanhar o processo de emissão da sua primeira CNH e será informado sobre os próximos passos a seguir. Ok, gente, estamos de volta com esse especial Eleições 2016 e o nosso bate-papo de hoje é com o promotor de justiça Carlos Romani, o doutor Romani, que em eleições anteriores atuou como promotor eleitoral. Doutor, uma questão sempre suscitada aí, principalmente em redes sociais e tal, é a respeito das urnas eletrônicas, a segurança das urnas eletrônicas. O que o senhor
tem a dizer sobre isso? O senhor confia 100% nas urnas eletrônicas? Eu confio 100% porque eu participei desde o início da implementação das urnas eletrônicas. E posso afirmar e afiançar para você que elas são 100% seguras. O sistema não permite fraudes, né? Lógico, existem situações pontuais, possam vir a acontecer, já que é o ser humano que introduz e mexe naquele sistema. Mas, junto com aquela pessoa que está mexendo na urna, existem mais umas centenas de pessoas e eu creio que não daria para você pegar 100 pessoas que tivessem a mesma concepção da fraude para fraudar o sistema. Você teria que comprar 100 pessoas, 100 cabeças, né? Então, eu creio que dificulta ainda mais. Mas o mais importante, que talvez quem esteja nos assistindo desconheça desse fato, é que as urnas eleitorais, elas não estão plugadas na internet. Nenhuma urna eleitoral é plugada na internet. Ela é uma caixa fechada, um sistema fechado que se gera por si algo, que é aquele resultado final. Então, a urna está programada para iniciar às 8 horas da manhã e para encerrar às 17. Evidentemente, talvez ela não se encerre às 17 se tiver fila, certo? Aí alguém digita um código dizendo para ela, olha, é o seguinte, nós temos mais eleitores aguardando, teve fila aqui por algum motivo, então você precisa permanecer até dar o fim. Então, ela não é plugada na internet, então não há como invadir, por exemplo, um hacker invadir a urna, né? Por outro lado, 2 ou 3 meses antes da eleição, essas urnas são submetidas a vários testes, tá? E dentro desses testes estão o levantamento de todos os sistemas, né? Isso tudo é acompanhado pelo promotor eleitoral e acompanhado pelo juiz eleitoral. Nada se faz sem o comparecimento da gente lá para se certificar do que está sendo feito em relação à urna. E é explicado para nós e é aberto ao público. Só que muitas pessoas não têm interesse em ir lá verificar. O interesse da pessoa é ir lá ver a urna, o resultado, ir lá correndo, pegar o BU, o boletim de urna, e verificar quantos votos teve o seu candidato. Até porque ele emite, né? Ele sai uma fita ali no final com a votação. Sai várias fitas, por sinais. Porque essas fitas são todas levadas e direcionadas, né, para vários locais, para os partidos, fica na escola e tudo mais. Aí, o que se leva à urna? A urna, terminou a eleição, a urna pode ficar até lá, na escola. Não fica por uma questão de segurança, porque alguém pode pegar aquela urna, né, na escola e ele vai embora. Aí o próprio presidente da sessão leva a urna embora. Mas se destaca de lá, que antigamente era o pendrive, né? Certo? O disquete. Que era o disquete, né? Hoje é o pendrive. É o pendrive. Aquele pendrive, então, é levado e lá na Justiça Eleitoral, num sistema fechado, também não é aberto, num sistema fechado, é transmitido esse dado para o TRE de São Paulo e depois para o TSE. E duas cópias disso tudo ficam ainda inseridas dentro do Winchester da própria urna eletrônica. Então, portanto, caso haja perca desse pendrive, você ainda tem o por dado qualquer lá, motivo, né? Certo? Ou ele for corrompido por qualquer motivo na sua inserção na máquina, né? Pode-se tirar backup, pode-se tirar cópia e tem duas Winchesters com cópia dentro da urna que são invioláveis. Então, se alguém violar a urna, dá para perceber, logicamente, que houve violação. Durante a discussão da mini-reforma no Congresso, chegou-se a falar que poderia emitir o voto, imprimir o voto da pessoa e depositar numa urna ao lado, no caso de dúvida. Eu acho que isso aí seria um desnecessário, um custo adicional, né? Isso se vier a acontecer, veja você, vai trazer um problema muito grande de revelação de voto. Aí sim que as pessoas vão vender o seu voto. Por quê? A pessoa usa o celular, apesar da recomendação de não utilização do celular na sala de votação, mas as pessoas não respeitam isso. A pessoa saca o celular
E não tem como o presidente que está ali conferindo, os outros mesários que estão conferindo, pegando a fila, né? Ir lá, e você não pode ir lá onde está a urna, a não ser o juiz e o promotor eleitoral acompanhado, tanto o juiz como o promotor eleitoral, dos fiscais, para verificar o que está acontecendo ali atrás da urna, porque ali é inviolável. Então, nem às vezes você pode ajudar um idoso. Ou já tem resolução do TSE que um familiar pode ajudar, mas uma pessoa estranha, nem o fiscal, nem o promotor, nem o juiz podem, né? Então, o que acontece? A pessoa saca de um celular, tira a foto antes de jogar ali para dizer e para colocar na mídia social, nas redes sociais e, quiçá, até para o seu candidato ele ter lá uma benesse no futuro, dizendo, olha, votei em você. Tá aqui a então, prova. o que acontece? Isso pode ocasionar uma sensação, certo? De que, na verdade, o sistema pode ser falho, né? Traz uma sensação, né, de insegurança. E isso é que a Justiça Eleitoral não quer e não deseja. Então, eu creio que essa questão de você colocar dentro ali de um saquinho não vai trazer consequências jurídicas nenhuma. Por quê? Torna a repetir para você. O que o candidato e os seus fiscais querem é o boletim de urna impresso e ninguém vai ficar abrindo o invólucro para contar quantos votos tem lá dentro. Duvido que isso aconteça, porque está lá o boletim de urna, pronto, e a pessoa quer ver quanto o seu candidato teve para repassar, para saber quantos votos ele teve naquela sessão eleitoral. Sem dúvida. Falar um pouquinho da eleição para prefeito, temos aí 5 candidatos, eu sei que o senhor acompanha debates, entrevistas, qual o nível, o que o senhor acha aí do nível dos candidatos? Está um bom nível o debate? Eu acho que o debate está bom, né? Não ultrapassou a raia da desproporcionalidade, dos ataques, das injúrias, né? Tanto é que hoje, como o tempo eleitoral é bem menor, se você ataca um candidato e ultrapassa do limite, né, o tempo que você tem de resposta é muito pequeno. Então, possivelmente, você não consiga responder a tempo aquilo. Então, eu creio, li no jornal nesse final de semana, que o Edinho Araújo, né, teve 7 minutos do programa do Bolsonaro para responder. Desculpe, 7 segundos. Então, eu digo a vocês todos, como em 7 segundos você vai conseguir responder alguma coisa? Em 7 segundos. Quando o programa eleitoral era mais elástico... Nossa, era meia hora de programa. Meia hora, você tinha tempo suficiente para responder. Você podia usar 2 minutos, né, em resposta. Hoje não. Em 7 segundos, um direito de resposta de 7 segundos, o que você vai dizer em 7 segundos? Sendo que é inserido no programa daquele candidato, que, né, por exemplo, Edinho Araújo é inserido a direito de resposta no programa do Bolsonaro. Né? Põe lá 7 segundos, fica uma coisa meio embaralhada, né? Vai lá, direito de resposta autorizado pela Justiça Eleitoral, 7 Só segundos. aí já foi isso. Então, não tem como, certo? Então, eu creio que os candidatos, hoje, eles estão com o pé atrás, né, no sentido de evitar essa questão. Creio que, se houver segundo turno, em São José do Preto ou em qualquer outra cidade, os candidatos já estão, então, cada um com um tempo igual. Então, haverá a possibilidade, já que existe uma definição de 2 nomes, né, de 2 candidatos, então o direito de resposta já ficaria assim, vamos dizer, mais claro para aquela pessoa que esteja assistindo o programa eleitoral. Sem dúvida. Doutor, alguns temas aí têm permeado o debate, questão de buraco de rua, muito falado nos debates, creche, saúde. Qual o grande tema na avaliação do senhor que o próximo prefeito vai ter que enfrentar? Olha, o próximo tema que o prefeito vai ter que enfrentar, no meu ponto de vista, é a mobilidade urbana. Nós já passamos do tempo da mobilidade urbana chegar em São José do Rio Preto. Eu vou a cidades como São Paulo, a Campinas, né? E posso confirmar e verificar, por exemplo, corredores de ônibus, né, implementados em Campinas. São situações que trazem e são necessárias para a modernidade do próprio sistema, para a cidade poder funcionar. Então, eu creio que a mobilidade urbana vai ser o grande mote. Em relação aos buracos, né, eu ouço notícias de Ribeirão Preto, por exemplo, também é conhecida como a cidade dos buracos.
Tive recentemente num aniversário em Ribeirão Preto, quase estourei o pneu do meu carro em Rio Preto, minha filha estourou. Eu não consegui estourar em Ribeirão Preto. Mas, certo, o que acontece? Buracos existem, creio eu, em todas as cidades. Isso é em decorrência, muito possivelmente, da falta de verbas públicas para serem investidas em determinadas áreas, em especial a questão dos buracos das cidades, né? São situações que envolvem também a questão da saúde pública, né? O próximo prefeito tem que enfrentar essa questão da judicialização da saúde, né? Isso está provocando grandes discussões, não só a nível de população, mas a nível do Supremo. O Supremo teve um julgamento recentemente, o Supremo teve um julgamento que foi suspenso. O ministro Barroso pediu vista, mas ele disse que vai devolver agora até final de setembro o processo para continuar o julgamento. E o ministro Barroso tem um artigo, antes dele ser ministro, ele era advogado, muito bom a respeito da questão da judicialização da saúde. Ele tem uma posição muito boa, certo? E essa discussão, o próximo prefeito vai ter que enfrentar a questão das verbas da saúde, né? Vamos ver. E a questão também da Previdência, de uma forma geral, né, que o próprio presidente Temer aí está propondo um projeto para mudar a Previdência. Isso vai causar possivelmente um grande transtorno para quem esteja aí no serviço público, mas é possivelmente algo muito necessário, não só a nível de Brasil, como também com reflexos a nível municipal. Temos a Rio Preto Prévia aqui, Sim, né, que vive aí com notícias de que tem um déficit bilionário, né? Exatamente. Legal. Bom, doutor, estamos chegando ao final desse programa. Eu peço para o senhor deixar aí um recado ao eleitor, um voto consciente, enfim, Sim, o que o senhor quiser falar aí. O mais importante é o eleitor ter a consciência de que, ao votar no seu candidato, saiba que ele possa vir, não frustrar as suas expectativas, mas gerar algo positivo, não só para ele, eleitor, mas para toda a coletividade. Ou seja, ele, eleitor, tem a perspectiva que aquele candidato vai trazer o bem comum, vai defender a sociedade, porque, uma vez eleito, ele não só foi eleito por você, ele foi eleito por uma massa de eleitores com um objetivo e com um projeto político, que o próprio eleitor deseja que ele seja cumprido. E, ao cumprir, que o faça em bem da população, em bem da comunidade, né? E traga benefícios para essa própria comunidade que o elegeu. Isso que o eleitor tem que visualizar no dia 2 de outubro, quando estiver lá, digitando o número do seu candidato, não só a prefeito, como também a vereador. Maravilha. Doutor Carlos Romani, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Um grande abraço. Lembrando que a TV Câmara participa aí da cobertura das eleições 2016. No domingo da eleição estaremos aqui ao vivo acompanhando a abertura das urnas e o resultado final da escolha do novo prefeito e os 17 vereadores aqui da nossa São José do Rio Preto. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até breve.